Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês, da parte do Senhor Jesus. Quantos felizes temos aqui essa noite? Que bom reencontrá-los, que bom estar hoje aqui. Eu estava fazendo a retrospectiva e já tinha essa impressão, tive ainda mais certeza. A ADVEC Taquara é a filial, dentre todas, não são poucas, né, do nosso ministério, que eu mais vezes já preguei. E isso é muito bom, uma alegria muito grande, né? Então tem pelo menos, acho que uns 12 anos eu diria, porque eu tenho 10 anos só como membro da igreja, e eu já pregava pelo menos há uns 2 anos antes de me membrar da igreja. Então, tem pelo menos uns 12 anos, creio eu, que eu venho aqui. Fui recebido aqui inúmeras vezes pelo pastor Silas Filho, pela equipe pastoral, e eu sou muito grato a Deus por isso. Nesse mesmo período, nesses mesmos 12 anos, eu fui também inúmeras vezes recebido pelo pastor Dilton e pela pastora Josiane lá na igreja sede. Então hoje aqui a gente está numa convergência muito interessante, onde Deus me dá a oportunidade de manter 2 longas e boas alianças, com essa filial, eu com o pastor Dilton, né? Então eu quero louvar a Deus por isso e dizer que eu e minha casa temos toda a expectativa e coração para que o Senhor vos abençoe muito aqui e faça florescer aqui o ministério de vocês de uma maneira ainda mais especial. Essa casa é uma casa abençoada, uma igreja linda, e eu tenho certeza que tudo será maravilhoso. Deus abençoe muitíssimo, tá bom? Vamos ao texto bíblico, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. Nós vamos ler só o verso 32, você pode, assim desejando, manter a sua Bíblia aberta, mas a gente vai ler unicamente o 32, já é suficiente aqui para nós. Está escrito, e Davi, isso mesmo, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu, e você diz amém. O pastor Gil estava falando aqui há pouco sobre a escolinha dominical, né, dos tempos, desde sempre, né, a história da Arca, que sempre frequenta as aulas da escola bíblica dos pequenos, sempre despertando muita curiosidade, muita atenção dos pequenos. E esta história bíblica de Davi e de Golias está no mesmo patamar, frequentando a vida dos pequenos, também dos grandes, já há muito tempo. E daí saíram belas canções, saíram dezenas de centenas de milhares de mensagens, e até mesmo fora do ambiente, por assim dizer, bíblico, das religiões judaico-cristãs. Esta é uma história conhecida, tornou-se uma história clássica no mundo inteiro, independentemente de credos, independentemente de matrizes geográficas e etc. Porque é uma grande história, sim ou não? Sim ou não? É um menino contra um gigante, gente. É uma grande história. Os filisteus foram pedras no sapato de Israel, frequentes e incômodas, durante longuíssimos anos. Períodos diferentes, reis diferentes. Pedras pontiagudas e desagradáveis no sapato dos filhos de Israel. Agora, durante um período em particular, eles foram mais ameaçadores do que nunca, porque estava no palco uma vantagem que os filisteus tinham. E essa palavra vantagem, dentro do raciocínio de uma batalha, de 2 povos, um contra o outro, alguma coisa normalmente define uma batalha. Quando a gente fala sobre o mundo antigo, onde as coisas foram começando a aparecer, à medida que essas coisas, tecnologias, técnicas de batalha foram começando a aparecer,
essas coisas conferiam aos povos que eram vanguardistas disso a respectiva vantagem. Vou dar um exemplo. Hoje aqui, ferro, metal, todo canto, mas nem sempre foi assim. Um dia a nação dos cananeus dominou a técnica da metalurgia. Ninguém tinha carro de ferro, só se tinha carro de madeira. E de repente, lá naquela batalha de Débora, Baraque, envolvendo o rei Jabim, Cícera, lá de Juízes, ali apareceu no cenário do mundo uma coisa que ninguém tinha: carros de ferro. Enquanto os cananeus dominaram essa técnica e ela não foi reproduzida por outras nações, essa era uma vantagem. Só que é claro que daqui a pouco outras nações começaram a também ter carros de ferro, e aí as coisas foram se equiparando. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando um povo tem uma vantagem, seja estratégica, seja tecnológica, isso põe eles à frente. Até que um outro vá, domine a mesma técnica, domine a mesma estratégia e as coisas se equivalham. Pois bem, quanto aos filisteus, a vantagem não era estratégica. Quanto aos filisteus, a vantagem não era científica. Quanto aos filisteus, a vantagem era genética. Eu vou daqui, você repete daí. Genética. Aí complicou, né? Porque você faz uma espionagem industrial e aí você consegue descobrir como é que Jabim faz carro de ferro. Aí você vai e começa a fazer. Tudo bem. Agora, como é que você copia genética? Não se copia genética. Então os filisteus tinham uma vantagem que ninguém conseguia reproduzir. Quem é que vai conseguir reproduzir a vantagem dos filisteus? Quem pode manipular a sua própria genética e poder então ser um povo que também, a exemplo dos filisteus, gera gigantes? Quem é que podia fazer isso? Ninguém. Bom, mas eu e você conhecemos uma pessoa que poderia ter resolvido isso. Porque eu e você cremos num Deus Criador. E se Deus é o Criador, qual teria sido para Deus a dificuldade de dar a Israel, seu povo, a mesma vantagem que os filisteus, e começar a fazer com que as mulheres de Israel engravidassem Deus poderia, inclusive, ter resolvido isso logo lá no início, porque Deus já chamou um casal velho. Já que estava com a mão na massa mesmo, né? Era só ir lá, dar uma melhorada logo na genética do nosso irmão Abraão, da nossa irmã Sara, dar uma mexidinha lá nos genes, coisinha fácil para Deus. E de repente, Isaac já poderia ter sido o primeiro gigante da terra, sim ou não? Ou então Deus poderia ter demorado um tempo, alguns séculos, feito, deixado um clima de apreensão, em algum momento, ido lá, mexido na genética dos filhos de Israel, afinal são seu povo, e aí acabou. Você teria um gigante do lado de Israel e um gigante do lado dos filisteus. Quem diz amém? E por que Deus não fez isso então? A resposta para essa pergunta é a mesma resposta para a pergunta que você anda fazendo. Quando você olha um adversário que tem uma vantagem sobre você, quando você olha uma disputa, quando você olha um cenário que você está entrando para competir, e você se vê em desvantagem, e aí você aprendeu que Deus pode tudo, e a sua pergunta é: se Ele pode tudo, por que Ele não me põe em vantagem também? Se você precisa entrar em concorrência com alguém que tem mais dinheiro do que você, então por que Deus não dá logo a você todo o dinheiro que você precisa? Se você precisa empreender um negócio, e para empreender um negócio você precisa de uma quantia X, e você aprendeu, está escrito na Bíblia, Ageu, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Então por que Ele não te dá logo todo o dinheiro que você precisa para começar esse negócio? Pela mesma razão que nunca foi interessante para Deus mexer na genética dos filhos de Israel para que eles pudessem gerar gigantes, porque senão estaria registrado em 1 Samuel 17 a história de um gigante contra outro gigante. Qual seria a graça? Essa história da luta entre dois gigantes não teria sobrevivido nem um ano, que dirá 4.000. Sabe por que 4.000 anos depois eu estou falando dessa batalha? Porque ela era uma batalha de enorme desvantagem.
A única razão que faz Deus te manter nesse cenário de desvantagem é que esse é o único jeito de haver um palco suficientemente grande para Ele manifestar a sua glória nisso tudo. Então eu já vou dar uma notícia para você: não vai chegar todo o dinheiro que você precisa, mas vai ser com menos dinheiro do que você precisa que você vai vencer esta batalha. Não vai chegar toda a condição que você precisa, mas vai ser com menos condições do que você precisa que você vai vencer essa batalha. Batalhas de adversários que se equivalem não entram para a história. Entra para a história batalhas de meninos e gigantes. E é por isso que essa sua história vai ser contada daqui a alguns anos e décadas ainda. E se alguém acredita nisso, por favor, faz um barulho de pentecostal na noite dessa quarta-feira. Aleluia! Glória a Deus! Deus não mexeu na genética de Israel. Deus deixou que homens normais, de estatura normal, gerassem outros homens de estatura normal, e para ficar ainda mais gostoso, ainda pegou um menino, aparentemente, aleluia, que nem era essa coisa toda, para o negócio ficar ainda mais maravilhoso. Pois bem, quando Golias vai aparecer no cenário, ele aparece oferecendo uma solução, no ponto de vista dele, muito prática para resolver a batalha. As companhias estavam posicionadas e de repente Golias desceu no vale. Cada uma das companhias estava num monte, e entre dois montes, você sabe, está aqui o professor de geografia, pastor Dito, né? Tem um vale entre dois montes. É história? Ai, pronto, mas tá bem, ok. Mas dessa ele sabe também. Então, lá é um vale. E de repente, Golias disse assim: ó, não preciso ordenar a batalha entre vocês todos, é muita gente, muita canseira. Vamos fazer o seguinte: tragam o campeão de vocês, eu sou o campeão do meu povo. A gente tira essa batalha da coletividade, não precisa morrer um montão de gente, decidimos entre dois homens, quem vencer leva tudo. E aí começou um olhar para o outro olhar para um, e os campeões de Israel começaram um a um, dar uma avaliada no shape do cara, dizer assim, esse Mr. Olímpia, aí não dá para nós não, irmão. E começou um se esquivar daqui, o outro tem uma dor de barriga do lado de lá, o outro, né, e a coisa começou de um lado para o outro, e nessa vinha Davi, você sabe, conhece a história, vinha Davi, a pedido do seu pai, trazer um lanche para os seus irmãos, para o capitão da guarda, e quando Davi chega, ouve a conversa, ouve o grito do filisteu, e adiantando os trabalhos, ele vai até Saul para dizer o versículo que nós lemos aqui: não precisam mais se preocupar, eu vou. Acabou. Não precisa mais vocês ficarem olhando desse jeito desesperado, eu vou. Davi não teve dificuldades para chegar até a tenda de Saul. Pergunte por quê? Porque eles não eram desconhecidos. Vamos atentar para uma cronologia importante. Saul e Davi não estão se vendo pela primeira vez. Pastor, mas eu li depois, nos versículos depois, que Saul perguntou a Joabe quem era o pai do menino. Ele perguntou quem era o pai, não perguntou quem era o menino. O menino ele já conhecia. É só você observar que a Bíblia Sagrada diz abertamente, verso 15 do capítulo 17, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Isso é antes de Golias. A verdade, portanto, que eu estou querendo que você entenda, é que os dois já eram conhecidos. Isso dá a Davi uma certa facilidade para ingressar e se apresentar diante de Saul, porque Davi vinha fazendo um trabalho. E qual é o trabalho? Nós lemos juntos aqui: ele ia e vinha de Saul. Repete comigo esse versículo, diga: ele ia e vinha de Saul. Significa que Davi, durante um tempo da sua vida, acumulou duas tarefas bastante importantes e muito difíceis. Duas tarefas que requeriam muito da sua atenção, do seu tempo, da sua energia, da sua concentração. Duas tarefas que, se qualquer pessoa pudesse, escolheria uma só. Mas Davi precisou pendular entre duas tarefas e duas geografias durante um tempo da sua vida. Preste atenção nisso aqui. Davi não poderia definitivamente deixar de cuidar das ovelhas do seu pai para estar no palácio de Saul tocando, ministrando para que ele fosse liberto. Por que não? Porque não tinha quem ficasse com as ovelhas.
Por outro lado, Davi não podia ficar definitivamente com as ovelhas. Por que não? Porque não tinha quem tocasse no palácio. Então ele não pode estar só aqui, nem pode estar só lá. Ele precisa estar lá e aqui, nos dois. Esse é um dos problemas de ser bom. Às vezes você vai precisar estar em mais lugares e fazendo mais coisas do que gostaria. Mas essa é uma dificuldade que só sofre quem é bom. Se você está reclamando porque está tendo que está aqui, está ali, está colar, Deus me trouxe para dizer, se você fosse ruim, você bastaria estar fazendo uma coisa só num lugar só. Como você é bom no que faz, você ainda tem que estar indo do campo para o palácio, do palácio para o campo. E eu vou dizer uma outra coisa, você não vai se dividir entre um trabalho e outro, porque quem tem excelência de Deus, não se divide entre uma tarefa e outra, está inteiro nas duas. Por quê? Porque Deus dá saúde, graça e energia. Então levante a mão e vai recebendo, porque enquanto não dá para cuidar só das ovelhas, ou tocar só no palácio, vá fazendo as duas coisas, e se forem 3, vai fazendo 3, Deus tem graça suficiente para dar a você, para estar inteiro em 2 lugares, 2 funções, porque isso é coisa de quem é bom naquilo que faz. Tá bom. Amém. Tá bom. E aí quando Davi então chega, olha para Saul e diz para ele, não precisa mais esse concurso para ver quem tem coragem, eu vou. Quando essas palavras saem da boca de Davi, eu vou, outras palavras sairão da boca de Saul, e as palavras são, contra este filisteu, tu não podes ir. Eu quero que você compreenda, porque às vezes quando a gente tem uma pessoa como vilão, a gente tende, às vezes, a generalizar todo o comportamento daquela pessoa como um comportamento ruim. E na verdade, tem muita coisa de Saul nesse episódio que não tem nada de ruim. Inclusive, tem até, de ruim que eu digo do ponto de vista do caráter, da moral, tem até empatia, benevolência. Olha só o que ele vai dizer, contra este filisteu tu não podes ir. Ele não está dizendo para Davi, você não presta para nada. Ele está dizendo, isso daí não dá. Ele não está dizendo, você está fadado a ser um garoto raquítico para o resto da sua vida, e você nunca vai entrar no campo de batalha na vida. Não foi isso que ele falou. Ele falou contra este filisteu. E por que isso é importante? Porque Saul está dizendo, você pode ter um futuro. Você pode ser uma pessoa importante. Você ainda pode pelejar outras pelejas. Você ainda pode ser útil em outros momentos. Só este daí que não dá. E é essa hora que aquilo que é gerado até em certa gentileza, até em certa generosidade, precisa ser recebido por mim e por você com muito cuidado. Porque exatamente este desafio que Saul está dizendo, contra este tu não podes ir. Era este desafio que mudaria a vida de Davi para sempre. Então escute, quando alguém, ainda que revestido de uma certa generosidade, de um certo protecionismo, para você não se ferir, para você não se machucar, quando alguém circula uma coisa e diz assim, isso aqui não dá para você, atenta bem, porque normalmente quando isso acontece, é exatamente isso que foi circulado por alguém dizendo não dá. Esse é o desafio que, se tu vencer, vai mudar a tua vida para todo o sempre. E por que não? Porque ele é um guerreiro experimentado desde a sua mocidade. Ele é um gigante. Ele é um. E você, Davi, você é um menino. Golias era um. Davi era um. Qual é a única coisa que se pode observar aqui e que é mais promissora para Davi do que para Golias? Golias não tem mais para onde crescer. Golias é um gigante, isso é incrível, isso é amedrontador, mas ele está no teto das suas possibilidades. Davi ainda está crescendo.
Toda vez que alguém aparecer diante de você e um desafio aparecer como um gigante, lembra dessa noite: o gigante não tem mais para onde crescer. Eu sou pequeno, mas ainda estou. Quanto a Golias, não se pode dizer que ainda chegará aqui ou ali, porque já está no seu máximo potencial. Davi ainda está crescendo. E a palavra de Davi é sobre currículo. E o currículo que Davi vai apresentar é basicamente esse. Ô meu rei, tudo bem, eu sou um menino, ok? Não tenho experiência em campo de batalha, mas eu também não sou cru, não sou completamente inexperiente. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Ocorre que de vez em quando, lá nas ovelhas que eu cuido do meu pai, às vezes vem um leão, às vezes vem um urso e tira uma delas do meio do rebanho e eu vou lá, mas vou com tudo, chego lá, garro na barba do leão, embolo com o urso, é uma maravilha, aleluia, e eu saio de lá com a ovelha na mão e boto ela de novo no meio do aprisco do papai. Eita, garoto bom. Agora, sobre esse currículo que Davi apresenta, eu preciso lhe dizer uma coisa, preciso lhe dizer algo para poder encorajar você, que às vezes está ouvindo tanta coisa a respeito dos seus esforços, da sua dedicação. Coisas como, por exemplo, Davi ouviu quando chegou próximo ao campo de batalha e os seus irmãos disseram para ele: cara, o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Os irmãos de Davi chamam as ovelhas de poucas. Aí ele conta para Saul uma história que envolve sacrifício da sua própria vida, a sua própria vida em sério e iminente risco, para salvar ovelhas, que está escrito na Bíblia. E Davi não desmentiu os irmãos, eram poucas, e ainda assim ele se desprendia nesse nível por elas. Eram poucas e ainda assim ele se esforçava a esse ponto, arriscava a vida nesse nível por elas. Eram poucas. Alguém aqui está cuidando de algumas poucas ovelhas? De algum pequeno negócio? De algum pequeno ministério? De alguma coisa que é caracterizada como pouca? E você está botando tanta energia nisso, tanta saúde nisso, tanto tempo nisso, e parece que o esforço que você está fazendo é desproporcional ao tamanho disso. Alguém está olhando e dizendo: cara, por que você rala tanto por isso aí? Por que você se esforça tanto por isso aí? Eu tenho uma resposta para quem nunca entendeu por que Davi se esforçava tanto por poucas ovelhas. Eu tenho uma resposta. A resposta foi dada no Salmo de número 88. Eu vou ler para você. Salmo de número 88, eu vou ler para você. É um salmo sobre o chamado de Davi. E neste salmo, em dado momento, diz o salmista: de detrás das malhadas o tiraste, das ovelhas pejadas o chamaste. Você sabe o que é ovelha pejada? Não? Eu também não sabia. Grávidas. Você sabe como estavam as poucas ovelhas que Davi cuidava? Grávidas. Então, quem olhava para o tamanho do esforço de Davi por aquelas poucas ovelhas, não tinha a ultrassonografia delas. Mas Davi sabia que não era só uma, era uma mais o que estava no ventre. A conta que alguém está fazendo parece não fechar, porque parece que você está fazendo muito esforço por pouco. Mas quando Deus dá a ultrassonografia de algo para você, Ele te mostra que não é só o pouco que está a olhos nus, é o potencial de crescimento e de fertilidade que está no ventre daquilo pelo qual você tem lutado. Então, se alguém puder levantar as mãos, penso que essa seja uma boa hora. Continue lutando, porque esse pequeno negócio está grávido. Continue lutando, porque esse pequeno ministério está grávido. As ovelhas que Davi cuidava
levava eram pejadas, eram ovelhas grávidas, contando só do lado de fora, eram 12, eram 15, mas grávidas eram 30, 40, e todas as que viriam nas gerações futuras. Você sabe o tamanho daquilo que você tem cuidado e se esforçado. Não deixa ninguém diminuir o cuidado e o esforço que você tem por aquilo que você sabe onde Deus vai levar. Oh, glória a Deus! Eu salvei as ovelhas. Elas estavam grávidas dos ursos e dos leões. E é exatamente por isso que creio que eu posso ir. Agora, Saul vai fazer uma outra coisa que dá para ser entendida como um gesto de caridade, de benevolência. Porque já que ele vai abrir a boca e falar, então vai que Deus esteja contigo. Mas já que você vai, deixa eu tentar arrumar alguma coisinha para pelo menos você não ficar fatiado em 15 pedaços. Toma aqui minha armadura e coloca sobre Davi. Toma aqui minha couraça, coloca sobre Davi. Toma aqui meu capacete, coloca sobre Davi. Davi pega a espada, coloca. Mas não adianta fazer mistério, porque você já sabe, né? Davi vai vencer Golias com essa armadura e com essa espada, sim ou não? Sim ou não? Agora a pergunta que não quer calar. Davi entrou no campo de batalha outras vezes durante a sua vida? Entrou? Entrou? É óbvio, muitas. Vou de novo. Davi entraria outras vezes em campos de batalha durante a sua vida, sim ou não? Sim ou não? E nas outras vezes ele usou espada e armadura, sim ou não? Sim. Então, o que você precisa entender é que Deus nunca teve nada contra a espada e a armadura. Davi usou espada e armadura todas as outras vezes em toda a sua vida. A partir da segunda batalha que Davi batalhou, e não demorou muito tempo depois dessa, já não há mais menção bíblica nenhuma que ele tenha ido desse jeito aqui que eu estou. Não. Em todas as outras, a partir da segunda, todas elas usou espada, escudo, couraça e toda a indumentária comum de um guerreiro. Ele só não usou na primeira. Porque se você começar a olhar a Bíblia desde o livro do Gênesis, você vai descobrir que existe um mistério muito interessante entre Deus e uma palavra. Pergunte qual? Primícias. Existem coisas que você até poderá usar em outros momentos da sua vida, só não vai usar nesse primeiro. Existem recursos que você vai até poder tomar em outros momentos da sua vida, mas este primeiro, esse primicial momento, Deus me trouxe para dizer, eu não abro mão das primícias. Você vai poder usar espada, escudo e armadura em todas as outras batalhas da tua vida, Davi, mas na primeira não vai ter nada na mão, a não ser uma ferramenta simples de um camponês, para que toda glória, toda honra e todo louvor, as ofertas primiciais da tua vida sejam entregues ao único que é digno. Então o que eu quero que você entenda é que você vai pegar financiamento algumas vezes na sua vida ainda, empresário. Você só não vai pegar nessa primeira vez. Porque nessa primeira vez o Senhor está dizendo, essas primícias são minhas. Não vai ter financiamento, não vai ter capital de giro gerado por banco. Você vai fazer isso outras vezes, porque isso é normal da vida do empresário. Mas nesse começo agora, quem vai fazer isso aí, de ponta a ponta, sem ninguém meter a mão, sem gerente dar canetada nenhuma, as primícias são minhas, diz o Senhor. Oh, quem sela comigo essa palavra dizendo amém, vai usar outras vezes. Mas não vai usar na primícia. A primícia, Deus disse, é minha. Na primícia você não usa. Armadura no corpo, espada na bainha, capacete na cabeça, e Davi está parado. Enquanto ele está parado, ele não reclama de nada. Enquanto ele está parado, ele não protesta, não argumenta, não menciona coisa alguma. Até que diz a Bíblia que ele começou a andar. Quando ele começou a andar, ele parou e disse, não dá. Não consigo andar com isso.
Nunca usei isso antes. Eu quero que você compreenda a diferença enorme que existe entre o incômodo e o peso que uma coisa pode te gerar, você estando parado, e o incômodo e o peso que uma coisa pode te gerar se você estiver andando. Tem uma cena clássica de um filme muito interessante, que muita gente aqui deve ter visto, de um mergulhador, me falei o nome do filme agora, onde ele teve um acidente, amputou a perna, etc e tal. Homens de honra, pronto. E aí, em algum momento, ele está diante de um júri militar, ele queria voltar à ativa, mas tinha uma perna mecânica e toda aquela dificuldade, e aí ele tinha uma roupa muito pesada para colocar, e aí ele pega essa roupa muito pesada, veste ela e fica de pé. Aí quando ele fica de pé, que ele pensa que vai ser aprovado, aí o cara diz assim, não, você tem que começar a andar. Aí o caldo engrossou. Porque você sustentar um peso parado é uma coisa, lidar com esse peso se movimentando é outra coisa. Se fosse para Davi ser uma estátua na tenda de Saul, aquela armadura servia. Mas já que ele queria mover-se, já que ele queria movimentar-se, já que ele queria caminhar, já que ele queria ir na direção dos propósitos de Deus, aí ele precisou fazer uma escolha. Vou ter que tirar isso de cima de mim. Eu quero que você entenda que algumas pessoas só estão com os pesos que estão porque a vida delas está parada. Eu quero que você entenda que se você decidir ser mais uma estátua no palácio de Saul, talvez você possa continuar lidando com esses mesmos pesos velhos que você não se desfaz. Mas se você quiser começar a se movimentar, você vai ter que ter coragem de tirar de sobre si algumas coisas. Alguém vai dizer que você é louco, alguém vai dizer que o rei vai ficar assim, que isso é deselegante, mas você vai ter que acreditar que ou você se move por Deus e em Deus, ou você vai escolher ser estátua do palácio de Saul. Pastor, mas eu acho que é muito exagero o que Deus está requerendo de mim, porque o fulano não precisou renunciar a isso. Ok, mas quem é o fulano? Estátua no palácio de Saul. Pastor, mas eu sou muito novo, eu acho um absurdo, eu estou pensando bem, é muita coisa que eu tenho que renunciar. Tem um outro colega meu, que ele não renunciou nada disso, e está tudo bem com ele. Está tudo bem com ele, estátua no palácio de Saul. Me mostra que gigante que ele vai vencer. Me mostra quando é que a vida e o ministério dele, a carreira dele, vão entrar para a história e ser contados por alguém. Não vai. Algumas pessoas estão decidindo manter alguns pesos, mas estão decidindo se tornar estáticas. Outras vão ter a coragem de tirar alguns pesos de sobre si e vão começar a se movimentar. Eu estou declarando que se você tiver coragem de se livrar de alguns pesos imputados sobre você, colocados sobre você, se você tiver coragem de não querer fazer o que todo mundo está fazendo, se você tiver coragem de não se assemelhar ao modelo dos outros só porque alguém está fazendo assim ou assim, se você tiver coragem de renunciar a tudo que Deus está te chamando para renunciar, você não vai ser mais uma estátua cheia de indumentária e sem movimento. Você vai ser alguém que move-se no poder do Espírito Santo para as grandes conquistas da sua vida. Esse é o ponto de decisão. O ponto de decisão é se você vai ser uma estátua de tenda de rei, ou se você vai para o campo de batalha e entrar para a história. Porque se for para ficar parado, dá para continuar com esse vício de estimação. Se for para ser mais um, se for para ficar parado, se for para ficar estático, se for apenas para alguém ficar passando e vendo, se for para ficar empoeirado, se for para se tornar alguma coisa atrás de uma vitrine, dá para continuar com esse seu pecado moral de estimação. Agora, se tu quiseres enfrentar os gigantes da vida e saíres vencedor, você vai ter que ter coragem de arrancar algumas coisas de sobre você e começar a caminhar em fé para o futuro que Deus preparou para a tua vida. Aleluia! Quem colocou a armadura sobre Davi? Diga, Saul. Quem colocou a couraça? Quem colocou o capacete? E quem tirou aquilo de sobre si? Davi.
Isso aqui é maravilhoso, é simples, mas é maravilhoso. Saul foi quem colocou, mas na hora que Davi percebeu o mal que aquilo lhe faria, ele não esperou que quem colocou tirasse. Ele foi, agiu e tirou. Pastor, onde só quer chegar? Eu já cheguei. Quem é que está parado? Quem é que está sendo impedido? Quem é que está virando estátua de museu? Não é você? Então quanto tempo mais você vai esperar o favor de alguém para tirar esse peso de cima de você? Arranca ele você mesmo. Não, mas não fui eu que comecei, mas é você que vai terminar. Quem começou com a conversa de armadura? Quem foi? Saul, não foi? Quem terminou? Tem coisas que não foi você que começou, mas é você que vai terminar. Agarra a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, tem coisas que não foi você que começou, mas é você que vai terminar. Não dá para você continuar perdendo o tempo da tua vida com essa conversa de, não, mas foi ele que começou. Não, mas eu estou nessa situação por causa do fulano. Termina com isso. Arranca esse jugo de cima de você. Perdoa quem você tem que perdoar. Vira essa página. Larga esse dinheiro maldito para trás, em vez de ficar remoendo dívida dos outros no passado. Não foi você que começou, mas é você quem vai terminar. Aleluia! Não, pastor, eu faço questão. Quem botou esse capacete aqui na minha cabeça foi o Saul. Então ele que vai ter que tirar. Você está fazendo questão demais. Só que enquanto isso, enquanto você está todo protocolar, não, ele que tem que vir aqui, não, o fulano, não, mas tem que ser desse jeitinho aqui, porque não fui eu que comecei isso. Enquanto você está criando regras e protocolos e sistemas, a cabecinha que continua pesada é a tua. O corpo que continua sem conseguir se movimentar é o seu. O futuro que está paralisado esperando é o seu. Saul vai continuar a vida dele, então não vou esperar por ele. Ele começou, mas eu termino. O capacete ele colocou, mas eu tiro. A couraça foi ele que colocou, eu arranco. Eu vou tirar de cima de mim hoje, porque quem quer vencer sou eu. Então eu vou resolver essa parada aqui e agora. E acabou. Está tirando, irmão. Tirou o capacete, tirou isso, tirou aquilo, tirou e ficou de mãos livres. A roupa de sempre. E pegou o cajado. Isso aqui eu amo. Olha para mim, a gente já não vai demorar muito. Você conhece a história, não conhece? Conhece ou não conhece? Davi vai usar o cajado para vencer Golias? Vai usar o cajado para vencer Golias? Ele vai vencer Golias usando mas ele deixou suas mãos ocupadas no intervalo da troca de armas. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele solta a espada, mas não deixa a mão vazia até pegar a funda. Ele solta a espada e ocupa a mão com o cajado, até soltar o cajado num dado momento e pegar a funda. O que Davi está fazendo é mantendo a mão ocupada. O que Davi está fazendo é não deixando uma espada de lado para deixar as mãos vazias. Porque a espada foi a sugestão de Saul. Sugestão de quem? Se Davi despreza a sugestão de Saul, mas fica com a mão vazia, aí vinha Abner e ia dizer, pega uma lança. Pastor, não entendi, vai entender agora. Sabe por que tanta gente se mete na sua vida? Porque te vê de mão vazia. Você já percebeu que toda semana alguém está arrumando uma coisa nova para você? Porque você mesmo não está arrumando nada para você mesmo. Então, todo mundo quer colocar alguma coisa na sua mão. Saul quer colocar uma espada, Joabe quer colocar uma lança, o outro quer colocar um arco, o outro quer colocar isso, o outro quer colocar aquilo. Mas se você pegar o cajado, se você ocupar a sua mão, se você for visto como alguém que não está vulnerável a continuar recebendo sugestão de quem não está no mesmo ambiente que você, Maragaia, as pessoas precisam perceber que você está com outra mentalidade, outro ambiente, outra fé. Elas têm que olhar para
para a tua mão e não vê você alguém vulnerável, suscetível a que continuem tentando colocar outras alternativas para você vencer suas batalhas. Quando você pegar o cajado, você vai mandar uma mensagem. E qual é a mensagem? Eu não estou aberto a outras sugestões. Eu vou vencer em nome do Senhor. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não estou aberto a outras sugestões. Vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Minhas mãos estão ocupadas. Guarde suas sugestões para você, Abner. Guarde suas sugestões para você, capitão de 1000, capitão de 100. Estou com as mãos ocupadas. Eu não troquei a espada por nada. Eu troquei a espada por um cajado. Daqui a pouco solto o cajado e pego a funda. Davi não foi visto de mão vazia em nenhum momento. Mantenha-se ocupado. Mantenha-se testemunhando com clareza que você não está perdido. Você não está isureta, aberto a qualquer tipo de sugestão, aberto a qualquer tipo de cartão de visita. Você tem que manifestar que você está resoluto, decidido a vencer em nome do Senhor. Quem é Davi com o cajado na mão? É Davi dizendo: eu abri mão dessa alternativa e não estou aberto a outra. Eu vou no nome do Senhor. Eu vou desse jeito aqui. E é desse jeito que Davi vai. Na direção do gigante. Pega as 5 pedras. Põe numa forja. Toma a funda. Quando chega diante de Golias olha para ele. Ruivo. Presença gentil. Despreza. Aí olha para ele e vê ele com um tipo de armamento de que se caça bicho. Aí ele olha e diz assim: sou algum cachorro? Para você vir lutar comigo com pau, com pedra? Sou cachorro? Davi diz assim: ó, tu vens a mim com escudo, com espada. Na mente de Davi ele está dizendo: tu não sabe, mas eu acabei de largar escudo e espada na tenda lá atrás. Porque eu decidi ir a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Davi pega a funda, gira, solta a pedra, ela sai em grande velocidade. Obviamente a velocidade é aumentada pelo poder do Senhor, a ponto de que a pedra encontra um pequeno espaço de vulnerabilidade. Você lê na Bíblia dizer que a pedra cravou na testa de Golias. Aí você pensa, testa aqui. Mas não tem como ser aqui. Porque nenhuma armadura tem uma vulnerabilidade na testa aqui. É aqui, ó. É o mínimo de vulnerabilidade. É aqui no encontro dos olhos, no final do nariz e início da testa. É isso aqui, ó. É o único ponto de vulnerabilidade. A pedra entrou e encravou ali. O gigante caiu. Aleluia. Diga comigo, o gigante caiu. Não, parecia que você ia dizer que batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Vai de novo, diga: o gigante caiu. Davi vai pegar a espada do gigante, vai cortar a cabeça dele, vai erguer a cabeça dele, não antes de fazer uma coisa. Está escrito na Bíblia, não sou eu, não é o Flávio Josefo, está na Bíblia, que Davi subiu em cima do corpo de Golias. Você já leu isso? Você já parou para reparar esse detalhe? Vamos fazer uma conta simples. O cara tinha quase 3 metros de altura. Ele não era só alto, obviamente. Se ele tinha 3 metros de altura, pensa na largura desse cara.
Pensa, esse cara era um tronco de árvore dos maiores. Ele não tinha a largura de ombro a ombro. Ele não era como a minha, que tem 1,82 m. Esse cara tinha uma musculatura gigante. Eu estou falando para você que esse cara deitado, para e pensa. Você não achar que eu estou exagerando. Porque uma pessoa que tem 3 metros de altura, uma largura entre os ombros gigantesca, uma massa muscular de um gigante. Quando esse cara deita, ele deitado tem no mínimo. Vou fazer uma conta fácil, uma conta assim, ó. No mínimo, isso aqui. No mínimo. Porque se uma pessoa normal como eu, deitada, já tem isso daqui mais ou menos de altura, esse cara tinha mais ou menos isso aqui deitado. Alguém está me entendendo? Diga amém. Pois Davi vai fazer isso aqui, ó. Ele subiu em cima do cara. Qual era o maior problema de Davi diante de Saul, do povo, diante do Golias? Pequena está? Naquele momento, Davi foi visto por todo Israel, no mínimo 60, 70 centímetros acima da sua altura normal. E quem foi que deu? Esse aumento de tamanho para Davi? O gigante. O que eu quero que você entenda é que isso não é só um desafio, isso é um degrau. Eu estou dizendo para você, e aqui não é metáfora, isso aqui é literal. Davi subiu no corpo do gigante, e o menino, de uma hora para outra, está 60 centímetros maior. Quem é que consegue crescer 60 centímetros em 30 minutos? Só quando você entende que vencer desafios fará com que você suba em degraus que vão elevar num curto espaço de tempo o que você demoraria anos para conseguir crescer. Se alguém puder levantar a mão mais alto possível, quando esse gigante cair, não vai ser só um gigante no chão, vai ser um degrau, e Deus dizendo: sobe! O que você tenderia a crescer em 10 anos, você pode crescer em 30 minutos vencendo esse gigante. Porque ele será um degrau para um outro patamar de estatura. Alguém ainda está aí? Um outro patamar de desenvoltura, poder, unção e autoridade. Então só quem está entendendo que não é só uma batalha, é um degrau para você subir, levanta do seu lugar dando um grito de glória a Deus e pelo menos meia dúzia de aleluia. Glória a Deus. Chacoalhe alguém do seu lado, olha para pelo menos umas 3 pessoas e diga: esse gigante vai virar degrau, esse gigante vai virar degrau, esse gigante vai virar degrau, esse gigante vai virar degrau.